O anime começa nos apresentando o protagonista Ikki Kurogane, um Blazer F-Rank, conhecido como Worst One. É explicado que um Blazer é um ser especial que pode manifestar sua alma como uma arma e pode controlar habilidades com seu poder mágico. Os Blazers aprovados pela Organização Internacional são chamados de Cavaleiros Mágicos e Ikki é um aspirante a isso um dia ao chegar em seu dormitório. Após seu treinamento, Ikki fica deslumbrado ao encontrar uma linda garota, claro que ela não aceita muito bem, mas antes que ela possa gritar, Ikki tenta consertar a situação, tirando suas roupas para que fiquem bem juntas. Obviamente, isso só piora as coisas, e a garota imediatamente grita, e então lhe dá um forte tapa. Para sua má sorte, essa garota acaba sendo a segunda princesa do Império Vermilion, Estelle Vermilion, que foi aceita na Academia Hagonpara, Cavaleiros de Tóquio, com a classificação mais alta de todos. Os tempos foi considerada uma cavaleira talentosa, e a mais forte, sendo conhecida como a Princesa Carmesim. A próxima coisa que vemos é que Ikki está agora no escritório do diretor Kurono Shingui. Isso informa que a Academia Agon tem um dos melhores recordes entre todas as escolas de cavaleiros do Japão no Festival de Arte da Espada de 7 Estrelas, que determina o cavaleiro aluno mais forte. Seus representantes escolares ganharam quase todos os anos. No entanto, nos últimos anos, os anos não tiveram bons resultados. Kuro não explica que assumiu o cargo de diretora para reconstruir a escola, reclamando que Ikki mostra mau comportamento naquele momento e espionar uma garota. Enquanto ela trocar de roupa já é ruim o suficiente, mas ele também tirou a roupa, então não pode ter sido um simples acidente. Ikki pede desculpas, bastante arrependido, e explica que na época ele achou que era uma ideia muito cavalheiresca estar em pé de igualdade. Kurono simplesmente diz que nesse caso, como o bom cavalheiro que ele quer ser, ele deve assumir a responsabilidade por seus erros. Stella então entra no escritório e, sem perder tempo, Ikki pede desculpas a ela, aceitando qualquer punição que ela impõe a ele, um tanto impressionado. Estelle admite que é muito cavalheiresco e pensou em fazer disso um assunto internacional, mas levando em consideração seu espírito, ele responderá generosamente e beijará ao ouvir isso, mas Stella então diz a ele que o perdoará apenas se ele tirar a própria vida. Ele claramente fica chateado, exclamando que não pode estar falando sério, porque não pode pagar com a vida por uma coisa tão pequena. Ao ouvir isso, a aura de Stella muda completamente e o diretor decide desaparecer do local, deixando-o entregue ao seu destino. Stella pega fogo, preparando-se para queimá-lo até as cinzas com as próprias mãos por entrar furtivamente em seu quarto. A aura de Stella muda completamente e o diretor decide desaparecer do local, deixando-o entregue ao seu destino. Stella pega fogo, preparando-se para queimá-lo até as cinzas com as próprias mãos por entrar furtivamente em seu quarto, argumentar com ela e admite que sim, ele estava olhando para ela, mas isso é apenas porque ela é tão bonita que ele não conseguia parar de olhar para ela naquele momento. As chamas de Stella de repente se apagam da impressão e seu rosto fica completamente vermelho. Agora, agindo muito nervoso, Ikki também esclarece que ela estava em seu quarto e ele acredita que é apenas mais uma desculpa, até que o diretor retorna e os informa que a partir de hoje eles serão companheiros de quarto. Ambos ficam chateados com esta informação. Ikki comenta que apenas alunos do mesmo nível devem se tornar colegas de quarto. Portanto, ele não entende por que Stella é Rank está na mesma sala que ele, que é Rank F, e repetirá o curso. Stella fica surpresa ao ouvir isso. Então, Ikki a informa que o único superpoder que ela pode usar é o aprimoramento mínimo de suas habilidades físicas e a quantidade de seu poder mágico é apenas um 10º da média. Kurono também comenta que todas as suas outras habilidades também são do nível mais baixo, e o apelido que ele tem é o de Worst One, o homem mais fraco desta academia. Não há ninguém tão inferior quanto Ikki, e não há ninguém tão superior quanto Stella. A razão pela qual ambos são colegas de quarto e, se não gostarem, podem deixar a escola, é que Stella não aceita isso e se recusa a tê-lo como colega de quarto. Quando vê que eles não param de discutir, Kurono diz a eles para decidirem. O destino com a espada é o caminho do cavaleiro, então eles devem deixar suas habilidades falarem por eles. Eles podem fazer uma batalha simulada e quem vencer decidirá as regras do seu quarto. Ikki aceita essas condições. Mas Stella lembra que ele é um cavaleiro de rank F, que repetirá o curso, então não há como ele derrotar um rank dele. Ele insiste de qualquer forma, declarando que em uma batalha você nunca saberá o resultado até tentar. Além de ter trabalhado duro, Stella decide aceitar, mas esclarece que se for esse o caso, eles não estarão mais competindo pelas regras da sala, mas sim, o perdedor obedecerá ao vencedor pelo resto da vida, e não importa o quão humilhante seja. Ele deve se tornar o escravo, que seguirá as ordens como um cachorro. Vendo a insistência da princesa Ikki, ele não tem escolha a não ser ceder. Então eles logo se preparam para o exercício de batalha de Stella. Ela continua pensando nas palavras de Ikki quando ela disse que estava se esforçando muito.
E ela se lembra da vez em que sua mãe lhe disse que ela não precisasse tornar uma cavaleira se tiver que passar por isso. No entanto, sendo apenas uma criança, Estelle respondeu que uma pequena nação como a dela precisa de um forte cavaleiro mágico, prometendo ser capaz de controlar esse poder para conseguir isso. Ela não se importa o quanto ela tem aqui. Trabalha. Então agora ela está determinada a esmagar Ikki. Por outro lado, Ikki também está se preparando para vencer. Apesar disso, Kurono o avisa que Stella é alguém forte. Ele explica a ele que, de todos, eventualmente ele terá que derrotar Stella, porque ele tem que ganhar a Espada das 7 Estrelas. Festival de arte porque, se ele vencer, ele poderá se formar mesmo que seus níveis de habilidade sejam baixos. Stella o encontra na arena, onde eles se enfrentarão, e ao vê-lo, confiante, ele pergunta se ele é uma daquelas pessoas que diz que o trabalho duro pode superar. O talento Ikki responde que pelo menos é isso que ele gostaria de acreditar, e isso faz Stella se lembrar de seu tempo no campo de batalha, onde até os homens mais fortes pareciam lamentando não poder superar o talento com o trabalho duro. Isso lhe dá um sentimento amargo porque todas aquelas pessoas falavam como se ela não trabalhasse duro. Mesmo assim, Stella decide não comentar sobre isso, e logo a simulação de batalha começa. Kurono explica que uma simulação de batalha é uma luta onde eles não recebem dano físico, mas drenam a força física da outra pessoa, e K invoca seu dispositivo Entes, e este faz o mesmo, invocando seu Lai Batein. Ela é a primeira a atacar, e vendo que Ikki escreve rapidamente diz a ele que ela tomou uma boa decisão, afinal, o fogo do seu dragão Brett é 3.000 Girep Sharakre. Então, ele estaria em apuros se recebesse diretamente. Ila é esquivo na maior parte do tempo, então Stella reconhece que ele é muito bom em escapar. Ele esclarece que não é assim, porque ele mal consegue fazer isso contra a técnica de espada que ela poliu, e que diz a ela que ela não é apenas talentosa. Reconhecendo que ela trabalhou extremamente duro, isso claramente a surpreende, mas Stelle a avisa que não é tão fácil ver através de sua técnica com a espada. Entretanto, Ikki assegura que ela já viu através dela, e imediatamente copia sua técnica para atacar pegando-a de surpresa quando ela vê sua confusão, e explica que por muito tempo ninguém queria lhe ensinar nada, então ela teve que se especializar nesse tipo de coisa quando você rastreia a origem das coisas e alcança o é verdade que é possível entender tudo. Essa é sua técnica com a espada Blade Steel, Estelle. Então decide fazer uma finta, mas fica surpreso quando Ikki lhe diz que seu manuseio da espada está ficando lento, conseguindo pará-la a tempo. Com isso, Ikki consegue desferir um golpe com sua espada, mas todos ficam surpresos ao ver que isso não causou nenhum dano a Stella. Ele diz a ela que aparentemente ela sabia que seu Entetsu não poderia machucá-la, mas ela ainda escolheu uma espada com espadas. Stella confirma isso explicando que ela fez isso para poder vencê-lo com suas habilidades de espada e deixar claro que ela não é apenas uma pessoa talentosa. Ela admite que a única razão pela qual ele conseguiu ter uma vantagem nesta batalha foi graças à sua habilidade mágica. Portanto, com isso, ele o derrotará. Stella então ataca com todo o seu corpo mágico em direção a Ikki e no último segundo ele usa Itushura. Ela fica surpresa quando ele desvia de seu ataque, percebendo que ele se tornou mais rápido e seu poder mágico também é fortalecido, e que esclarece que ele não está ficando mais forte, mas que ele está usando tudo o que tem, concentrando toda a sua energia vital em 1 minuto, e então, expelindo-a, é a nobre arte, que criou em questão de segundos. Ele consegue atingir Stella com sua espada, drenando toda a sua força física e vencendo a luta. Pouco depois, Stella acorda na enfermaria, e Kurono explica a técnica que Ikki usou. Ele comenta que está muito mais exausta que ela, só por usar o Ichishura, uma técnica que só pode ser usada uma vez ao dia. Stella então, ela pede uma explicação porque não é possível que um homem como Ikki seja um rank F, sem nenhum esclarecimento de que os ranks são baseados apenas nas habilidades de alguém como Blazer, a real capacidade de combate, a habilidade com a espada e os movimentos físicos. Eles não são avaliados. Então, atualmente não existe um sistema que possa avaliar Ikki e Stelle. Mesmo assim, ele não entende que ele é visto como um fracasso. E Kuron não explica que existem muitas situações complicadas, mas se ele pode dizer algo, é que as oportunidades de Ikki foram injustamente tiradas, repetidamente, mas ela continuou acreditando em si mesma e nunca parou de tentar melhorar. Quando Stelle finalmente retorna ao seu quarto, ela encontra a Ikki dormindo, e sua curiosidade a coloca em uma situação que é fácil de interpretar mal, mas depois disso, ela decide se desculpar com ele por não vê-lo como ele realmente é, e, então, lembra do acordo porque ela deveria ser sua escrava. Agora, depois de muitos protestos, Stella renuncia querendo manter sua palavra para manter sua honra, então ela pede que ele lhe dê a ordem que ela quer, mesmo que seja algo sujo. Ikki ri disso e a primeira ordem que ele lhe dá é para ser sua colega de quarto, porque ele quer conhecê-la melhor. Um tanto envergonhada, Stella aceita, esclarecendo que ela só faz isso porque é uma ordem, e não porque ela realmente quer. Desde então, os dois passam mais tempo juntos, e um dia ela percebe Ikki está um pouco mais feliz do que o normal,
e explica que isso é porque sua irmã mais nova vai entrar na escola e por algum motivo. Isso deixa Stella desconfiada. Ela pergunta se ele dirá que eles não são parentes de sangue, mas Ikki esclarece que eles são. Não entendendo muito bem a pergunta dela, depois de um tempo, os dois vão para a aula, e aqui encontramos o professor Yuri Oriki, que os lembra das palavras do diretor até o ano passado. Essa escola selecionava os representantes com base em sua habilidade, mas a partir deste ano, haverá uma luta entre os alunos que tentarão participar, e os 6 maiores vencedores serão os representantes da escola. No total, seriam 10 lutas por pessoa, assumindo que eles terão um confronto a cada 3 dias. Yuri os encoraja a participar, mas no meio da aula, ela desmaia, após vomitar sangue, perturbando todos os alunos e que Estelle a acompanham. Pouco depois, no hospital, e Yuri explica que ela vomita 1 litro de sangue por dia e diz a Stella que ela conseguiu entrar nesta escola. Obrigado, Sayuri. Ela aceitou. A professora garante a ela que foi sua própria habilidade que a fez entrar, comentando que o último ano foi de azar, Stella. Logo depois, ela pergunta o que ele quis dizer com isso, e ele explica que não poderia ter aulas, já que depois de entrar, não havia critérios padrões para sua habilidade antes que ele pudesse continuar falando. Uma garota chamada Kagami Kusakabe, de repente, se lança sobre ele, dizendo que ela é sua maior fã desde que ela viu sua batalha. Outro dia, diz a ele que ela está pensando em começar um clube de jornalismo e quer que ele seja a primeira página da primeira edição. Então ela quer entrevistá-lo como Ikki pode se livrar dela quando Stella fica com ciúmes, mas antes que ele pudesse alcançá-la, sua irmã Shizuko Kurogane o encontra e na frente de todos os alunos, desta vez para seus lábios, dizendo que ela sentia muita falta dele. Stella claramente fica chateada, perguntando o que ele está fazendo, mas Shizuko simplesmente explica que é normal para um irmão e uma irmã que são unidos por um forte vínculo fazerem isso. Ela também comenta que é uma saudação normal em alguns países, mas ele exclama que, em seu país, irmãos não se beijam assim. Ela imediatamente empurra Shizuko para longe de Ikki, então ambos começam a discutir. E no meio desse escândalo, ele acaba confessando a ela que Ikki é seu mestre e ela é sua serva. Kagami faz anotações para o jornal da escola e Shizuko perde a calma, decidindo invocar seu dispositivo, Yoshigure. Stella entra na brincadeira, começando uma briga em nenhum momento. Mas no final, ambos acabam limpando os banheiros como punição, já que o uso de dispositivos que não sejam em áreas permitidas é proibido. Portanto, eles terão que limpar os 27 banheiros no total de toda a escola por uma semana, mesmo depois de limpar os banheiros. As duas garotas continuam a discutir, e Shizuko exclama que ela nunca poderia entender como se sente. Seu irmão nunca saberia como Ikki se sentia sendo tratado como se ele não existisse. Isso surpresas Stella e Shizuko percebe que ela falou demais, então ela decide ir embora, dizendo que não há nada que ela possa fazer. Com eles, quando Shizuko vai para seu quarto, ela conhece sua nova colega de quarto, Arisuin Naji, ou mais conhecida como Alice por outro lado. Stella decide perguntar a Ikki sobre o que Shizuko disse, e embora seja uma história um tanto deprimente, ele decide contar. A ela, ele menciona um samurai chamado Ryoma Kurogane, o herói que levou o Japão à vitória na última guerra mundial, e que confessa que este homem é seu avô e é o tipo de pessoa que ele aspira a ser. Por gerações, os Kurogane produziram blazers brilhantes, sendo o que eles chamam de uma família distinta, mas ele não foi feito para isso. Então seus pais e parentes simplesmente o tratavam como se ele não existisse. Mesmo em eventos familiares, nunca havia um assento para ele, então ele ficava sozinho ouvindo. Todos se divertindo, um ano na festa de ano novo ele não aguentou mais e saiu de casa, mesmo não tendo para onde ir. Porém, quando ele percebeu uma tempestade de neve começou e ele se perdeu sendo apenas uma criança. Ele estava se preparando para morrer, mas naquele momento o samurai Ryoma apareceu na frente dele, perguntando se ele estava frustrado pelo fato de ser o mais fraco e pediu para ele se agarrar a esse sentimento, porque é prova de que ele ainda não desistiu de si mesmo. Ryoma lhe ensinou que ele não deveria desistir, dizendo que ele vive dentro dos seus limites e não deveria se tornar um homem tão chato. Afinal, se ele tiver coragem de não desistir, ele pode ser o que ele quiser. Diz então a Stella que aquelas palavras o salvaram. Então naquele momento ele decidiu que queria ser um homem como Ryoma. Um dia, quando ele se encontrasse entre pessoas na mesma situação que ele quer ser capaz de dizer a essas pessoas, mas para isso ele tem que se tornar mais forte. E é por isso que ele queria se tornar o rei, mas ninguém queria lhe ensinar nada. Então ele estava sempre praticando sozinho e é por isso que ele queria ser, sozinho. Então ele foi aceito na escola, mas o povo de Kurogane não gostou da ideia de um fracasso como ele se tornar um rei. Eles pressionaram a escola e
falaram dos requisitos básicos para ir para a classe, então foram criados pela diretoria da escola, na época para impedi-lo. Mas infelizmente o diretor agora mudou e é o Kuro, e ela sabe que esse tipo de assédio continuará, mesmo assim ela não acha que vai desistir. Isso é algo que Stella entende muito bem, que ele diz que também teve um sentimento semelhante quando voltamos para Shizuku. Ela conta a história de sua vida para Alice, embora eles tivessem acabado de se conhecer. Ela confessa porque ama seu irmão, explicando que quer dar a ele todo o amor que ele nunca recebeu em casa. Para sua surpresa, a Alice a entende um pouco e tempo deduzindo que ela não gosta de pessoas, e o relacionamento com a sua família piorou. Ele sabe disso porque conheceu alguém como ela há muito tempo. Alice o deixa saber que os dois terão um longo relacionamento, para que ele possa conversar com ela sobre qualquer coisa quando quiser, algo que Shizuku aprecia. Os dias passam e a Stella continua treinando ao lado de Ikki, se dando bem com ele, mesmo sendo opostos. Um dia ela tenta chamá-lo para sair, mas fica tão nervosa que perde a chance e Shizuku o convida para sair. Antes, resignadamente decide acompanhá-lo, e eles encontram Shizuku e Alice em um shopping. Este último aparece diante de Ikki, que fica surpreso ao ouvir seu nome. Alice explica que biologicamente ela é um homem, mas seu coração é o de uma donzela. Depois que os quatro passam um dia juntos, Ikki diz a Alice que ele está surpreso que Shizuku tenha se aberto para ele. Ele explica que ela é muito sensível e tímida com pessoas novas e não é do tipo que faz amizade com outras pessoas. Então, ele queria agradecê-lo por ser seu amigo. Alice sorri e menciona que ele é exatamente como Shizuku o descreveu. Então eles atacam um banheiro no qual estão atirando em todos os lugares para eliminar a dupla de agressores, e ele sai quando percebe que o banheiro está vazio. E logo depois Alice e Iken saem de uma sombra e Alice comenta que eles provavelmente foram ao shopping, então ela convida Ikki para descobrir. Explica que seu dispositivo é chamado de Eremita da Escuridão, que lhe permite controlar as sombras e também se mover nelas. Graças a isso, eles conseguem chegar ao local onde tem as rédeas, após falar com o diretor que lhes dá permissão especial para usar os seus dispositivos fora da escola. Por outro lado, Stella e Shizuku se escondem entre os reféns como cidadãos normais, tentando não chamar a atenção para executar um plano. Porém, ao ver que Jane, um dos agressores, tenta atirar em uma criança, ele intervém para protegê-lo. Expondo sua identidade, Jane atira em Stella incessantemente, mas é parado por seu chefe, Hisho, que o repreende por atacar. Aos reféns, Jane explica que a criança joga sorvete nele. Então Bisho tem pena dele, dizendo que uma criança que não sabe disciplina é responsabilidade dos pais. Por conta disso, Bisho aponta uma arma, mas então Stella, o criminoso, usa seu dispositivo e o anel do julgamento, que lhes permite atingir a Stella com a mesma força que ela infringiu graças à sua coragem. A fera decide apresentar a Stella uma maneira de salvar a sua mãe e seu filho, dizendo que devem se desculpar em vez, e ele se ajoelha no chão completamente nus. Então eles se enfurecem no seu esconderijo, mas Alice os impede, avisando que eles colocarão as rédeas em perigo se sair agora com nervos de aço. Stella tira suas roupas, permanecendo assim, mas Bicho esclarece que ele deve tirar tudo e que corre para intervir, mas Alice o impede, novamente usando o Channel Hit, uma técnica que lhe permite amarrar a sombra de Ikki para que ele não se mova. Alice diz a ele que a gentileza de Shizuku para controlar o poder da magia é a melhor da escola, então você tem que confiar nela, porque se ninguém percebe ela pode criar uma barreira mágica, assim como Shizuku disse naquele momento, ela cria uma barreira que protege todos os reféns, então Bisho dá a ordem para eliminá-los, para todos finalmente e que lança o ataque, usando Itos, Ashura para se mover rapidamente. Em pouco tempo, ele corta completamente a mão de Bisho e diz que está sendo generoso, considerando o que ele fez com Stella, assim que terminam com todos e que corre para abraçar Stella e Shizuku. Ele devolve as roupas dela, dizendo que agiu precipitadamente, mas ainda acredita que foi admirável, e que desmaia devido aos defeitos de Ito Ashura, e nesse momento uma mulher aparece, leva outra mulher como refém, pedindo para Bishu ser libertado. Porém, antes que ela possa ver isso chegando, alguém ataca os criminosos, ele faz em questão de segundos. O responsável por isso é um aluno chamado Shizuya Kirihara, que leva todo o crédito pelo caso, se tornando o grande salvador. Quando tudo termina, Ikki se aproxima dele para agradecer, mas Shizuya não responde muito gentilmente, perguntando se ele ainda está no caminho do cavaleiro com seu poder miserável. Stella tenta defendê-lo, mas isso só faz Shizuya rir, que o informa que Ikki é um covarde que fugiu porque estava com medo de enfrentá-lo. Em uma luta, Ikki não nega isso, e Shizuya pede a ele para verificar seu e-mail. Então Ikki fica chocado ao ver que o oponente de sua primeira batalha é Shizuya, que representou a escola no ano passado.
Os dias passam e Ikki passa seu tempo estudando a técnica da área invisível de Shizuya, que pode tornar a sua aparência, presença e cheiro impossíveis de detectar. Uma camuflagem perfeita que é apenas uma das características de seu dispositivo, que lhe permite vencer de um ponto seguro, pela qual o chamam de caçador. Alice um dia decide falar com Ikki, que lhes conta que ano passado ele foi alvo de Shizuya. Este eles o desafiou para um duelo, dizendo que eles fizessem isso, os professores reconhecessem sua habilidade. Ikki. Ele rejeitou Machizuya e o atacou sem aviso, empurrando ao limite para que ele lutasse. Mesmo assim, ele não respondeu às suas provocações, nem se defendeu, porque pensou que qualquer ação que ele tomasse para fugir de seus ataques poderia ser tomada como uma forma de luta. Ikki não fez nada e só por isso ele não foi punido. Ao ouvir a sua história, Alice diz a ele que ele está muito acostumado a ser ferido. Afinal, força é tolerância e é um ato de acúmulo de estresse. É por isso que a mente sempre grita antes de agir. Seu limite na forma de raiva, tristeza e irritação em várias formas, mas ele tolera muito mais. É por isso que ele não consegue mais ouvir aqueles gritos, e é por isso que ele sempre consegue manter aquele sorriso calmo, e que responde que ele não entende porque Alice apenas termina a conversa, dizendo que espera que alguém lhe mostre o que ela quer dizer algum dia. No dia da luta, Ikki está claramente muito distraído, mas quando o sistema escolar pede a ele a confirmação da luta, ele aceita sem hesitar. Naquele momento, Saiko aparece e se mostra encantado em ver a determinação de Ikki, como muitos duvidam naquele momento que ele reconheça a princesa demônio de alta liga, uma instrutora de meio período que conhece o diretor há muito tempo. Nenê confirma isso, mostrando algum interesse em Ikki, mas Kurona aparece novamente, de repente para arrastá-la de volta ao seu trabalho. Uma vez que a batalha entre Ikki e Shizuya começa, ele imediatamente usa a área invisível e desaparece na arena. Ikki consegue se esquivar dos ataques no início, mas vários dos ataques os ferem, frustrando seus planos. Depois, sendo constantemente atacado, os alunos começam a zombar de Ikki, cantando em coro para chamá-lo de o pior entre todas as vozes cheias de desprezo. Estela se incendeia e o silencia, exigindo que eles não zombem de seu cavaleiro favorito. Todos ficam em silêncio. Ela pergunta a Ikki por que ele parece tão miserável, exclamando que ela gosta quando ele olha para cima. Ouvindo suas palavras, Ikki finalmente se levanta para dar um tapinha nas costas, agradecendo a Estela por seu apoio. Naquele momento, ele usa para Ashura, analisando o padrão de ataque de Shizuya. Até agora, com isso, ela consegue parar um ataque que seria mortal, mesmo com os olhos fechados, e que consegue localizar Shizuya em questão de segundos, e Nenê que está comentando sobre a batalha Ri delicada. Vendo que ela mesma fez isso, ela explica que Ikki usou a visão perfeita, conseguindo deduzir a maneira de pensar de Shizuya, ao ver através de seu calibre, e que desafia Shizuya, dizendo que com sua maior fraqueza, ele derrotará sua maior força. Shizuya nem tem tempo para responder, então ele só pode fugir desesperadamente, encurralado até que finalmente decide que sua vitória. Ele então desmaia por ter usado o Ito Ashura e quando acorda na cama do hospital pede desculpas a Estela por tê-la preocupado. Estela corre e tenta negar que estava preocupada, mas justamente naquele momento ela se surpreende quando Ikki confessa que gosta dela e fica feliz por tê-la conhecido. Ela esclarece muito nervosa que quando ela disse que o gostava dele, estava se referindo ao seu modo de vida e inspiração. Ele responde que sabe disso, mas eu realmente queria dizer isso agora. Estela diz que parece injusto que ele seja tão honesto e imediatamente pede para ele fechar os olhos e que obedece esperando algum tipo de golpe, mas em vez disso ele só recebe um beijo na bochecha. Ela admite que gosta dele também, e assim que Ikki a abraça, tendo um momento legal onde ambos decidem chegar ao topo dos cavaleiros para lutar novamente um dia. Ambos se tornam um casal e com o tempo, Ikki continua vencendo mais batalhas lentamente, limpando seu nome, e um dia Kagami e suas amigas pedem a Ikki para treiná-las, algo que ele não podia recusar. Estela está claramente com ciúmes da atenção, vendo tantas garotas e garotos da classe. E é muito generoso porque aquelas garotas que concordarem em ajudar também são blazers, talentosas. Então, se ela ensinar a usar, ela criará futuras rivais e que simplesmente responde que gosta disso. Bem, se acontecer, então é bom ensiná-las e lutar contra elas. Menciona ela novamente que é muito generosa, por isso de repente cora quando eles olham nos olhos um do outro, porque ela fica muito nervosa. Ela comenta que já faz 2 semanas que eles começaram a namorar, então é hora deles fazerem algo que namorados fazem. Apesar da coragem que teve para dizer essas palavras, a esperança de Stella desaparece quando ela vê que Ikki não a está ouvindo. Ele adormeceu no dia seguinte e que está encarregado de treinar as meninas, mas é atacado por seus colegas de classe que não estão felizes com a situação, e que as derrota facilmente sem nem mesmo usar o seu dispositivo. Então elas admitem que estão com inveja e pede que ele as treine também.
Ele aceita sem problemas, então ele dá a elas o mesmo treinamento que as meninas. O grupo de Ikki está treinando e se tornando cada vez maior, porque os alunos interessados em aprender continuam chegando. Ele até concorda em ensinar Shizuku, então Stella fica com ciúmes e pergunta por que ele não a ensina também, que claramente não esperava isso, hesitando um pouco em responder. Então Stella sai com raiva quando eles retornam ao dormitório. Ikki explica a ela que ela já ultrapassou o nível que ele pode ensinar. Além disso, suas técnicas e estilos são totalmente diferentes, então seus ensinamentos só terão um efeito ruim em sua espada para então o que ele quer é que ela seja alguém além de sua imaginação. Pouco tempo depois, Ikki continua treinando Shizuku e as outras meninas na piscina, e ele vai com elas muito feliz, só para lhes fazer companhia. Como ele está ocupado treinando os outros, ela decide relaxar um pouco sozinha, até que Kagami se aproxima dela, e pergunta quão longe ela chegou com Ikki. Isso a pega de surpresa, e a princípio ela tenta negar, mas Kagami consegue fazê-la confessar que Ikki é o namorado. Mesmo assim, Kagami promete que não contará a ninguém, porque esse é seu orgulho como jornalista, e ela quer que o romance de sua amiga corra bem. Apesar disso, ela ainda está curiosa, então ela pergunta a ele novamente quão longe eles fizeram as coisas de casal. Querendo ajudá-la, Kagami decide procurar Ikki para que eles possam conversar a sós, e ambos conseguem se entender após discutir. Apesar de toda aquela briga, acaba num beijo que ambos esperavam e eles voltam para casa de mãos dadas. Poucos dias depois, Ikki enfrenta Renan, um executivo do conselho estudantil conhecido por ser mais rápido que a velocidade do som. Por outro lado, Stella enfrenta Saoi, outro membro forte do conselho estudantil que ataca com tudo que tem. Apesar disso, tanto Ikki quanto Stella conseguem derrotar os dois membros do conselho em questão de segundos. Após a briga deles, eles se encontram com outros e Stella fica furiosa ao ver que Shizuku tenta fazer avanços com Nick, mas ela não pode fazer nada sobre isso. Alice decide apontar uma pessoa escondida atrás de uma árvore, então Ikki comenta que percebeu há um tempo que está sendo seguida por alguém há uma semana. Levando isso em consideração, eles decidem confrontá-la para ver o que ela quer, mas a garota entra em pânico e acaba caindo em uma fonte Little Tem. Ela troca de roupa e se apresenta como enfermeira para Yatsuki, um aluno do terceiro ano. Ela explica que fica envergonhada quando ela olha nos olhos do garoto, por isso nunca teve coragem de se confessar. Ao ouvir seu nome, Ikki pergunta se ela é parente de Kaito e Yatsuki, e ela responde que ele é seu pai. Isso o deixa animado, porque a técnica de espada de Kaito realmente é a melhor. E se ela não sabe o que falar, então Shizuku explica que Kaito Yatsuki é um espadachim conhecido como o Último Samurai, que ele venceu todos os torneios conhecidos e entrou na glória do mundo das espadas japonesas. É um verdadeiro mestre, mas não é muito conhecido porque não é um blazer. E Ikki confessa animadamente que quando era pequeno, estudava técnicas de espada assistindo vídeos de lutas de Kaito, e ele não ouviu seu nome recentemente, então ele pergunta a Yatsuki o que está fazendo agora, porém o olhar de Avas escurece. Ela informa que houve um acidente durante uma reunião e ele foi hospitalizado, e que pede desculpas por ter perguntado algo tão delicado, mas ela o tranquiliza, dizendo que a deixa feliz conhecer alguém tão forte que ela gosta do estilo do pai, e também confessa que quer aprender com ele, e ele vem praticando sua técnica, mas não tem conseguido completá-la. Ao ver isso, Ikki decide treinar com ela no dia seguinte, e depois de lutar por um tempo, ela percebe algumas coisas. Ele diz a ela que ela pergunta se o motivo pelo qual ele acredita que não melhorou é porque sente que não atingiu o nível de Kaito ali. Isso é confirmado ao confessar que não importa o que ele faça, ele não pode se mover tão rápido quanto seu pai, embora ela tenha seus movimentos. E quem? Então o Ikki explica a ela que esse é o problema, porque imitar o Kaito é o que a impede de melhorar. Afinal, ela e o Kaito são de gêneros diferentes, o que implica que sua estrutura corporal e como seus músculos funcionam são diferentes. Então, ela fica animada para finalmente entender isso, e que menciona que tem uma ideia de como corrigir seus movimentos atuais. A primeira coisa que Ikki faz é ajustar a postura de Ease, embora para isso ele deva tocar nela de uma forma assim, e Stella e Shizuku ficam chocados ao ver isso, e a Ease cora muito, mas Ikki se concentra em corrigir sua forma inicial. Apesar da tensão naquele momento com aquela nova posição, todos percebem que os movimentos de Asa são muito mais rápidos, algo pelo qual é muito grata. Quando ele termina, ela se desculpa por tê-lo tocado, mas ele lhe garante que está tudo bem. Ele termina, então, explicando que suas mãos são as mesmas. O pai dela, então, a deixou feliz vendo toda essa intenção. Stella pergunta a Shizuku se ela não está com ciúmes de vê-los juntos, mas ela responde que não. Afinal, ele só lhe deu uma aula de espadas e a Aze não estava flertando com ele. Além disso, enquanto seu irmão estiver feliz, estará tudo bem, mesmo que ela não seja sua parceira. Isso a surpreende ao ouvir isso, comentando que ela é muito mais madura do que pensava, apesar de ser tão pequena. Durante os dias seguintes, Stella também ajuda Yasa a treinar, e como agradecimento, os convida
convida para o jantar. No entanto, no meio do jantar, Karudo Karahashi, um aluno de outra academia, aparece com seu grupo para atacar a Yase. Ele tenta defendê-la, lidando com a situação pacificamente, mas então quebra uma garrafa contra ela. Stella pega fogo de raiva, mas apesar de sangrar, Ikki a impede, assegurando que sua mão apenas escorregou. Então não há necessidade de lutar, até que então o cara da outra escola cospe em seu rosto, mas vendo que Ikki não vacila, ele decide sair do local, dizendo que é melhor não brigar com galinhas. Como ele depois do grupo vai ver o que está acontecendo, eles ficam bastante chateados, e então a Stella pergunta a Ikki por que ele deixou que o tratassem daquele jeito. Ele explica que se evitasse só iria piorar as coisas e não quer ter problemas em um lugar como esse. Além disso, ele poderia dizer que essa pessoa é alguém realmente forte. Então, naquele momento, parecia que o vice-presidente do conselho estudantil comentaria que foi atacado, e o devorador de espadas. Ele é o as da academia dopa, e só incomoda quem não gosta dele. Então, ele esclarece que Iko fez a coisa certa, pois Kuraldo estava lá no top 8 do Festival das Sete Espadas do ano passado. Kanata, outro membro do conselho, aparece para comentar que isso é verdade, e que fez algo violento, então ele queria derrotar todos eles. Mas então, Misoshi então decide curar as suas feridas de Ikki, e quando eles vão ao lugar, a Ace fica preocupado com ele. Porém, quando Stella pergunta quem são essas pessoas, a Ace não consegue responder, e que garante que ela não precisa dizer se não quiser, mas lembra que se ela tiver problemas, então eles podem ajudá-la como suas amigas. Então a Ace está prestes a falar, mas antes que ela possa dizer alguma coisa, é ali que recebe uma notificação que os informa que eles serão os próximos a se enfrentarem. Vendo isso, não há nada que ela possa fazer a não ser fugir. E no dia seguinte ela não vai às aulas, e Alice comenta que seu objetivo de Hayase é esta no Festival das Sete Estrelas, então ela não pode perder uma luta nas partidas de seleção, mas ela não tem chance de vencer as partidas contra ele, senão o Ikki poderia fazer uma jogada antes disso. Ele confirma isso e mostra uma mensagem de Alias, que o convida para se encontrarem no telhado em um dos prédios da escola às 3. Alice diz que é claramente uma armadilha, mas Ikki responde que As não é o tipo de pessoa que joga sujo, então ele irá vê-la assim que se encontrarem. A é informada que ele pediu para vê-lo, porque ele tem algo a perguntar a ela. Ela ouviu que ele e a Stella prometeram que lutariam contra o outro no Festival das Sete Estrelas. Então ele se pergunta o que faria se tivesse que enfrentar alguém que nunca derrotou, e que responde que lutaria de forma justa com tudo que tem. Mesmo que ele não possa vencer, não há mais nada que ele possa fazer a não ser lutar com tudo que ele tem. Lá ele é informado de que ele não pensa o mesmo, porque a justiça não produz um resultado sem sentido, mas ela o derrotaria não importa o que tivesse que fazer. Tendo dito isso, ela invoca seu dispositivo e com um movimento corta a cerca do telhado, pulando do prédio em choque, e que reage rapidamente e usa o Ito Shura para alcançá-la a tempo, conseguindo salvá-la por um fio de cabelo e largura antes de atingir o chão, e que se impulsiona com um chute contra o prédio, destruindo com sua força, então caindo em segurança na água. Uma vez seguro, ele pergunta por que ela fez isso, mas ela então só parece feliz, dizendo que ele usou sua Ashura e sua amiga na manga, então percebe que essa era sua intenção o tempo todo. Bem, ele só pode usá-la uma vez por dia, sua partida contra IA começa em 10 horas, então ele não tem tempo suficiente para se recuperar disso sozinho, forma que ela tem uma chance de vencer Ikki, perguntando por que ela quer ganhar tanto, porque ela está deixando o seu orgulho de lado como um cavaleiro, trazendo então desrespeito ao espírito da Yatsuki. Ela simplesmente responde que ela não se importa com o que ele diz, porque ela vai derrotá-lo não importa o que aconteça. Na manhã seguinte, Ikki acorda no hospital e é imediatamente questionado pelo diretor, que ele suspeita que é responsável pelos danos ao prédio, e que assume a responsabilidade pelos danos, aceitando qualquer punição, mas esclarece que ele não pode contar o que aconteceu. Ele decide perguntar ao diretor sobre a Ayase Kurono, relata que há 2 anos seu pai Kaito Yatsuki tornou-se incapaz de usar uma espada novamente. Esse foi o resultado de perder uma batalha 1 contra 1 quando o Suji do Yo foi desafiado enquanto lutava contra o comedor de espadas Kuraldo Kurashiki, de acordo com as regras que eles estabeleceram antes do duelo de terra e do edifício que pertencia à família Yatsuki, foram entregues a Kuraldo. Então Kaito está inconsciente nos últimos 2 anos após ouvir sua história, e que decide que lutará com tudo que tem, não importa o que, porque seria uma desonra para Yatsuki, e ele faz o oposto assim que a luta começa, e que é imediatamente ferido e percebe que Ase provavelmente começou as armadilhas que já estavam armadas naquele espaço. Sua espada corta o que sobrou no espaço, diante sugando o ar ao seu redor, rapidamente criando um redemoinho, e sabe que o campo de batalha deve estar cheio de armadilhas, mas ainda continua a lutar. Ao observar o confronto, Alice comenta que armar armadilhas antes da batalha é contra as regras, então assim que vier à tona a batalha será interrompida, e como resultado Ikki vencerá e aproveitará o fato de que ninguém percebeu suas armadilhas para atacá-lo depois de ferido gravemente, e que porém ele inesperadamente
bloqueia seu ataque com o punho de sua espada e sorri enquanto diz a ela que é quem ele pensava que ela era. Aqui nos é mostrado que antes do confronto em que formou Yuri, que ela está violando as regras, mas ele quer que eles o ignorem de propósito, porque ele quer acreditar nela. É por isso que ele usará essa última oportunidade para ver suas verdadeiras intenções. De volta ao presente, Ikki diz a Yuri que ela está violando as regras e que suas habilidades com a espada, passo e a respiração estão todas fora de ordem. Ela não está apenas ignorando o que ele lhes ensinou, mas também o que ela já sabe fazer. Não importa o quanto ela tente criar uma pessoa má dentro dela, ela não pode enganar sua própria alma. Quando sua mente está perdida, sua habilidade com a espada não pode demonstrar seu verdadeiro potencial. Então ela tem mais orgulho do que se permite acreditar. Ainda a negação, exclamando que ideias que não produzir resultados são inúteis. Então ela vencerá para recuperar o que perdeu. E que então responde que só há uma forma que ele pode fazer. Ele promete conquistar o orgulho de Aya. Com a sua força, ele usa sua visão perfeita para desviar de todas as armadilhas. Em pouco tempo ele consegue vencer o duelo de forma limpa. E lá, ela admite a derrota e que pede que ela permita que ele ajude a recuperar o que ela perdeu. Esclarecendo que ela não precisa de motivos para ajudar um amigo, apesar de se sentir péssimo por tudo que ela fez ali, a imagem de seu pai pode ser vista quando Ikki estende a mão para ajudá-la. Então seus olhos se enchem de lágrimas, ela finalmente pede que ele a ajude alguns dias depois. Eles são guiados pela floresta em direção ao seu novo caminho. Diz a eles que Caraldo é muito forte. 2 anos atrás, quando ele apareceu para destruir o Dovo, ele não usou seu dispositivo, lutando apenas com a sua espada sem usar habilidades. E só então ele conseguiu derrotar seu pai naquele dia. Tudo parecia um pesadelo para Aya, mas seu pai não deixou ninguém intervir na luta, o que resultou no colapso no final e na perda do Dojo. Desde então, do dojo. Desde então ela culpa a si mesma porque naquela hora ela poderia ter lutado no lugar do pai. Nada disso teria acontecido ao chegar. Este dojo está completamente vandalizado e cheio de lixo, tornando-se uma visão bastante amarga para a Yase, e que entra rapidamente, pedindo ao grupo de alunos que aparecem criminosos para levá-la em segurança. Nenhum deles aceita bem, então Ikki chega a Caroldo sozinho, pouco depois de me desafiar de Yase e pensa em recuperar esse dojo. Caroldo avisa que ele deve primeiro provar a ele que tem o que é preciso para enfrentá-lo. Então Ikki mostra a ele as IDs de seus companheiros que ele derrotou antes de encontrá-lo. Isso faz Kuraldo concordar imediatamente, então ambos invocam seus dispositivos. Ikki é encurralado em nenhum momento e Kuraldo explica que seu dispositivo pode assumir qualquer forma e pode se renovar na frente de qualquer espada, que é a razão pela qual ele o chama de Devorador de Espadas. Bem, ninguém pode enfrentar algo assim. Apesar disso, a sua visão perfeita para desviar de seus ataques e consegue estender o estilo de ataque de Caraldo. No entanto, Kuraldo simplesmente aumenta sua intensidade, atacando mais ferozmente, e que tropeça e só por isso ele é salvo de um ataque que poderia ter tirado sua vida. Ele percebe que esse é o verdadeiro poder nacional, o que realmente o hesita, e ele chega a gostar da luta árdua graças a isso e as palavras de Estel. Aya percebe que seu pai pode ter gostado daquela luta. 2 anos atrás ela deve ter se sentido muito feliz como guerreiro. Através das lágrimas, ela percebe que não era nada orgulhosa naquela época e não entendia o sentimento das pessoas que lutou antes que ela possa explodir em lágrimas. Ambas as meninas ficam surpresas ao ver que Kuraldo começa a se desgastar em um ataque decisivo e que consegue fazer o que o pai de Ayato não conseguia fazer, usando a técnica secreta Tenimo, o núcleo de estilo de Ayatsuki. Então Aya se pergunta como ele pode saber aquela técnica. Ele explica a ela que foi graças ao Blade Street, algo que provavelmente usou quando treinava com isso. Ele consegue vencer o duelo e recuperar o dojo. Então Caldo sai do local, avisando que a continuação disso será no Festival das 7 Estrelas. Aí pede desculpas a Ikki por fazê-lo passar por tudo isso, dizendo que ela não conseguia entender nem seu pai viver como uma guerreira. Então é possível para ela levar a técnica para Yutsuki, e Ikki responde que isso não é verdade, porque o fato dele ter vencido hoje foi porque ela aprendeu sem falhar a espada de Kaito, que lhe permitiu executar um Tenmuyo. Portanto, não há ninguém que entenda Kaito melhor do que ela, que é a maior herdeira do último samurai. Aí se emociona e entre lágrimas agradece, esclarecendo que ela ainda deve se tornar mais forte para dizer um orgulho que é herdeira. Algum tempo depois lá, ela se declara ao comitê da seleção e o fato de ter trapaceado na luta contra o Ikki, eliminando sua entrada no ranking e sendo suspensa por 10 dias. Apesar disso, Ikki e Stella ficam felizes em saber que Kaito recuperou a consciência e se reuniu com sua filha. Mais tarde, depois de um tempo, os confrontos continuam e Ikki já tem 12 vitórias consecutivas. Portanto, o diretor concede a ele e Estrela uma semana de folga, convidando-os para uma viagem, já que estão no topo dos primeiros anos. Ela os envia um alojamento de treinamento da escola, onde ela espera que eles treinem o máximo que puderem. Embora Estela estivesse muito animada, assim que chega ao local, eles encontram os membros do conselho estudantil. Isso só sente seu espírito competitivo, e a primeira coisa que Estela faz é desafiar Raiden
para um duelo de badminton e aparentemente não entende o que eles fazem naquele lugar. Em um pouco tempo, ele e a Estela são informados sobre o fato de que eles devem limpar o local de treinamento na próxima semana. Os selecionados farão suas práticas naquele local, então eles devem deixá-lo limpo antes disso. O conselho estudantil não teria conseguido fazer isso sozinho, então o diretor os enviou para ajudar. Após terminar a limpeza, Missóide relata que ainda há algumas coisas a fazer. Mas eles deixarão isso para o presidente do conselho, que chegará um dia atrasado ao local. Ela quer visitar uma cachoeira que viu antes de chegar, então eles aconselham a ir antes do pôr do sol, já que fica 1 hora do local na estrada. E que fica preocupada ao ver que Stella não consegue acompanhar e menciona o fato de que ela só comeu 2 pratos de comida hoje. Embora ela sempre coma pelo menos 7, Stella corre explicando que não estava com fome porque não havia feito nenhum esforço físico. Ele sugere que eles voltem para a residência, mas ela se recusa, insistindo que eles continuem. Bem e mal, agora ambos conseguem ficar sozinhos, apesar de tentarem manter o ritmo. O dia escurece e o estado de Stella só piora, então ela confessa que por um tempo se sente pesada. Isso a surpreende porque ela nunca havia pegado um resfriado antes, e agora ela tem todos os sintomas de repente, então seu corpo não responde. O melhor seria voltar para a residência, mas de repente começa a chover, então Stella se refugia em uma cabana que encontrou na floresta. Ele percebe que Stella está com febre, então recomenda que ela tire as suas roupas molhadas antes que seu estado piore. Vendo que ela hesita, ele decide ajudá-la. Então, ao lembrar da primeira vez que eles se viram, quando ele tentou fazer a mesma coisa, lembrando que ele já tinha visto antes, ela concorda em se despir, mas ele está tão fraca que não consegue nem fazer isso por causa disso e que ajuda. Então, uma vez que ele tira tudo isso, ela consegue melhorar. Enfim, com o único movimento, Ikki percebe que ela está corando, tentando dizer a ele que não é o que ele pensa. Ele se desculpa muito por isso. Stella esclarece que ele não precisa se desculpar, porque é algo que a incomoda. E na verdade ela o bajula depois de alguns segundos de silêncio, e Stella decide perguntar se ele gostaria de fazer. Então Ikki responde seriamente, explicando que isso é algo que ele não pode responder agora. Ele esclarece que gosta dela e que pode dizer com orgulho, mas se agora ele tivesse um relacionamento assim com ela, não poderia falar normalmente com as suas famílias ou seus pais. Mesmo que ela pareça chata para ele não quer quebrar isso. É por isso que ele se desculpa e recusa sua oferta. Stella responde que está muito feliz em ver que ele está levando a sério, algo que ela fica muito grata naquele momento. Ela recebe uma ligação, então Stella fica apreensiva, percebendo que ela é uma doida. Enfim, por outro lado, vemos que Shizuku voltou para casa, porque sua mãe lhe enviou uma carta, porém logo depois, ela descobre que quem fez isso lhe diz que ele simplesmente queria saber como ele estava embora. Graças aos seus contatos, ele sabia que ela está indo muito bem na escola, então ele está orgulhoso dela. Shizuku fica bravo, informa que seu irmão também está invicto em todas as suas batalhas. Então ele se pergunta se ele não está orgulhoso dele também, ou se ele não se importa com o seu filho. Ele responde que não é verdade, mas Shizuku simplesmente acusa de ser um mentiroso e volta para a cabana onde Ikki e Stella estão. Um barulho estranho é ouvido ao lado de fora, então ele decide sair para investigar. Inesperadamente, um enorme golem de pedra aparece em um movimento, destrói toda a cabana. Felizmente, Ikki reage rápido o suficiente para tirar Stella, a tempo deixando-a em um lugar seguro enquanto ele destrói o golem. No entanto, assim que ele o destrói, ele é reconstruído em pouco tempo. Muitos outros golems aparecem cercando Stella. Justo naquele momento, Nenê aparece e salva Stella, correndo ainda mais rápido que o som. Saiji também faz sua presença ser notada, ajudando Ikki a destruí-lo. Um bando de golems e um golem bebê deixa Stella com Ikki e Misoshi. Aparece para explicar que um Blazer é provavelmente quem controla esses golems, então ele deve ser um vidente, um Blazer que pode usar fios de pensamento para animar objetos. Dizem que existem até caras que podem controlá-los a quilômetros de distância. Naquele momento, finalmente chega a presidente do Conselho Estudantil, uma das 4 melhores do Festival das 7 Espadas do ano passado, e a guerreira mais forte da escola. Então, ela esclarece que não importa o quão longe esteja, no final os golems estão ligados ao Blazer por força mágica, então se você puxar os fios, você encontra eles. Então, em questão de segundos, Zika mata todos os golems usando um ataque elétrico que viaja pelos fios do portador que desmaia com choque elétrico. Embora possamos ver que outra pessoa comanda ou observando, agora vemos a infância de Shizuku e aprendemos que desde criança ela mostrou a aptidão para ser uma Blazer, então ela foi perdoada de qualquer capricho, que mesmo que era o direito foi dobrado antes da força, e o que os erros foram perdoados pela força fez Shizuku se tornar isso, ser reconhecido como humano, e até mesmo a fez cansar de ser humana. No entanto,
Alguém disse a ela que o que estava errado era errado, e ela não se dobrou a nenhuma força. Essa pessoa era Ikki. Naquele momento, Shizuku decidiu que não importa o que acontecesse, ela continuaria com seu irmão, mas ele não sabia nada sobre o quão discriminatório o tratamento e o ambiente eram para ele ou a fria solidão que ele teve que suportar. Retornando ao presente, ao retornar de sua viagem, Ikki e Stella contam a Alice o que aconteceu. Eles explicam que depois que ele foi salvo pelos membros do comitê estudantil que tentaram descobrir algo, mas não conseguiram alguma pista, eles apenas testemunharam o quão poderoso o presidente do comitê estudantil é. Isso os deixou um pouco preocupados, porque descobriram recentemente que ela enfrentará Shizuku na luta de Tomorrow Shizuku. Então Shizuku é uma usuária de água, então o Lightning que Touka manipula seria o pior contra ela, Alice. Então ela esclarece que apenas no caso de Shizuku isso não se aplica bem. Graças às suas partículas de água de alta qualidade, ela pode criar barreiras de alto nível, que não podem ser violadas, e sua capacidade defensiva é quase imbatível. Levando isso em consideração, nem mesmo um raio poderia perfurá-la. Apesar disso, Ikki confessa que está preocupado, porque ele quer que Shizuku vença, mas não quer que nada aconteça com ela. Stella, pouco depois, decide falar com Shizuku, para saber se ela está bem. Ela responde que enfrentará um oponente diferente daqueles que ela foi atraída, então ela está um pouco nervosa, mas garante que isso não afetará seu desempenho na luta. Apesar disso, Stella deixa saber que Ikki está preocupado com ela e desejadamente Shizuku sai do local. Ele não o faria e estaria preocupado com ela, mas a deixaria vendo como uma guerreira capaz de lutar no seu nível. Isso faz perceber que ainda não é forte o suficiente para que seu irmão a aceite, então ela deve se tornar mais forte para poder apoiar Ikki. Portanto, em sua luta amanhã, ela mostrará que está preparada, derrotando a presidente do comitê estudantil para que seu irmão possa aceitá-la. Quando chegar a hora, na batalha tanto Shizuku quanto Touka são mostrados muito cautelosos um na frente do outro, esperando o momento exato para atacar. Assim que decidem começar, ambos atacam com tudo que tem, deixando todos os espectadores espantados com a luta acirrada. Touka consegue acertar um ataque contra Shizuku apenas para perceber que era apenas um clone de água. Mesmo assim, Shizuku recebe algum dano, então o primeiro golpe é feito pelo Hakiri de Touka. Isso coloca Shizuku em apuros, porque ela não sabe como Touka pode fazer seus movimentos desaparecerem assim. Como resultado disso, as reações de Shizuku aos ataques de Ikki de Touka começam a piorar. Ikki percebe que Shizuku não está olhando para ela, e algo que ele já testemunhou antes. Só então, Nina explica que é uma técnica chamada Nikui, que combina uma técnica de salto e respiração. Humanos como máquinas não podem processar tudo o que vem em detalhes, porque se os fizesse, o cérebro entraria em colapso. Essa técnica torna a existência do indivíduo subliminar para o oponente. O resultado é que mesmo que Shizuku possa ver Touka, não sabe que ela está observando. Embora seus olhos captem os movimentos de Touka, seu cérebro reconhece isso como informação, e ela não consegue processar. Portanto, Shizuku não é capaz de reagir até o momento certo. Kuro não confirma isso, relatando que Touka conhece essa técnica apenas porque ela teve o mesmo professor que Nene, Nango Tahiro, conhecido como o deus da guerra Nango. E então ela tenta encorajar Shizuku da plateia, mas suas palavras não conseguem animá-la. Mesmo assim, Shizuku está determinada a vencer para chegar ao Festival das Sete Espadas. Quando ambas são lançadas novamente, elas deslumbram o público com uma série de ataques muito poderosos. Shizuku usa seus clones novamente e usa uma técnica para encher o campo com névoa mágica, onde ele é a única que pode se mover livremente. Com isso, ela consegue encurralar Touka, planejando atacá-la com uma poderosa espada de água. Porém, no último segundo, pouco antes de desferir o golpe, Touka usa o seu Haikiri e dispersa a névoa. Shizuku fica em choque e um momento depois cai no chão, perdendo sua batalha ainda. Ikki percebe que o último ataque de Shizuku não foi um ataque desesperado, foi um ataque com o objetivo de vencer. E Touka a cortou com tudo isso assim. Shizuku acorda Alice e Ikki e Stella a acompanham, mas ela pede para ficar um momento sozinha, pois está muito cansada. Ikki e Stella vão embora, mas Alice fica com ela, e antes que Shizuku possa processar, ela lhe dá um abraço, dizendo que ela se esforçou muito, e ela garante que seu irmão a viu até o fim, e diz que ele seria quem a protegeria, embora ela não goste de perder, portanto ela não precisa para ser forte mais. Ao ouvir isso, Shizuku começa a chorar nos braços de Alice, conseguindo desabafar tudo o que estava segurando. Depois de um tempo, Ikki é chamado para a sala do diretor, que pergunta se ele
ele se lembra do Comitê Internacional de Guerreiros. Em casa, ele responde que ouviu várias vezes. Quando estava em casa, é um dos ramos da família Kurogane e trabalha para o seu pai Kurono. Comenta que parece que ele é o chefe do comitê japonês e está tentando descobrir coisas sobre a escola. Ela sabe um pouco sobre Itsuki Kurogane, pai de Ikki, e não acredita que aquele homem usaria truques covardes para irritá-lo. Ikki responde que seu pai provavelmente está se mudando por conta própria, porque essa pessoa sempre o odiou e ele se preocupa que a escola seja prejudicada por causa dele, mas Kurogane imediatamente pede para ele não subestimá-la, porque proteger os alunos é uma obrigação do diretor. Com isso, Ikki sai mais calmo e pouco depois é chamado pelo conselho estudantil para qual decidir com a Estela. Lá Touka se apresenta adequadamente a ele, já que não tiveram a oportunidade antes. Embora ela acabe sendo muito diferente de como eles a imaginavam, após a formalidade, o conselho decide ir visitar as crianças em uma instituição em Myoji. E ela explica que o motivo pelo qual eles o convidaram é porque achavam que as crianças ficariam encantadas para ver uma princesa assim como as crianças disseram. Logo reconhece Stella, então ela decide brincar com eles enquanto eles brincam com Ikki. Ikki ajuda a preparar a comida e aproveita para agradecer a Touka por tê-los ajudado nas montanhas e pela luta contra sua irmã. Touka para que não seja necessário que ele agradeça, e Mizoshi menciona que sua irmã é muito forte, porque ela até diz que Touka precisou tirar os seus óculos, e que então comenta que conseguiu deduzir a técnica de Touka é uma que melhora a sua eficácia, se a visão estiver obstruída, é por isso que ela tirou os óculos. Touka confirma isso, explicando que os seres humanos são máquinas que vivem em seus movimentos, são sinais, que o cérebro envia através de pequenos impulsos elétricos, e ela é uma área de raio, e é por isso que ela pode sentir esses impulsos que a sua nobre arte reverso pode ler o que o inimigo está pensando. É por isso que ela poderia ler as armadilhas e ataques de Shizuku, embora havia preparado para o resto do dia, e que não consegue parar de olhar para Touka e Mizoshi. Decide contar a ele sobre a instituição onde eles estudaram há muito tempo. Que instituição ele tinha muitos amigos cuja situação era muito complicada e o ambiente não era muito bom entre eles. Havia um menino que quase foi morto pelos pais. Esse menino era muito violento, estando irreparavelmente quebrado. Ele machucou Touka muitas vezes, mas ela nunca o abandonou, e graças a isso aquele menino foi capaz. Touka disse que antes de chegar naquela instituição, ela recebeu muito amor e carinho de seus pais. Embora eles tenham falecido, essas memórias permitem que ela continue seguindo em frente, e é por isso que ela quer que todos sorriam, e ela quer que eles tenham memórias que os ajudem a seguir em frente. Minnie diz que, como Touka disse a ela deu força a todas as crianças dessa instituição e mostra a ela seu próprio exemplo, porque mesmo que não tenham crescido em um bom ambiente, elas podem crescer felizes, e é isso que ela mostra com seu Hakiri depois de passar o dia com as crianças. E que Stella voltam para a escola apenas para encontrar a notícia de que uma foto deles se beijando foi publicada no jornal. A imprensa está fazendo isso bem no jornal, e que é rotulado como um valentão e é um péssimo aluno na escola. Logo nesse momento, a Sekasa aparece para levar Ikki embora, dizendo que são ordens do comitê. Stella não gosta nem um pouco da ideia, mas Ikki acalma e ela decide ir com ele, pedindo para Alice cuidar das meninas. Mesmo Ikki dizendo que ele voltaria em breve, preso no interrogatório inúmeras vezes, e boatos na escola começam a se espalhar. Ikki até tem que lutar pela seleção nacional naquela prisão sem ter o direito de falar com seu professor. Stella começa a ter dúvidas, achando que está causando muito problemas para Ikki, porém Shizuku a faz ver a razão, e ela consegue se lembrar da vez que falou com Ikki na cabana, porque ele estava muito sério sobre o relacionamento. Ela percebe que ele está protegendo e está lutando por ela. Então ela decide mandar uma mensagem pedindo que uma mecha de seu cabelo chegue com a ajuda do professor Yuri. Isso dá esperança novamente a Ikki, que um dia decide pedir para poder ver seu pai, querendo ser julgado diretamente por ele, já que ele é o diretor daquele lugar. Quando conseguem ver seu pai, ele diz que sabe que venceu suas lutas e que seus oponentes eram fortes. Então ele se saiu bem. Ikki fica surpreso ao ver isso, porque ele pensou que tinha sido abandonado pela família Kurogane. Ikki diz ao pai que ele estava se esforçando, embora isso seja um rank F, não é mais tão inútil quanto costumava ser dito, que pergunta se ele o aceitará se ele conseguir vencer o Festival das Sete Espadas. Itsuki percebe que Ikki pensou que eles não aceitariam porque ele era fraco, mas esclarece que ele está errado. Seu pai confessa que o aceita, mas embora ensine as técnicas a uma pessoa sem talento, não seria bom para quem ensina ou para quem aprende. O pior é dar resultado medíocre com uma força medíocre, e para ele é isso que o Ikki está fazendo agora. Essas palavras afetam claramente Ikki, mas Itsuki
Sasuke continua falando e ele percebe que seu pai o odiava, simplesmente porque ele não esperava nada dele. Isso acaba quebrando o Ikki, porque até agora ele só queria que seu pai aceitasse que ele não era fraco. Mas agora ele acha que esse foi um objetivo muito tolo. Quando ele pensou que tudo não poderia piorar, a casa informa que seu último oponente será Touka, explicando que se ele conseguir vencê-la, eles não lhe pedirão mais nada, e ele estará livre. Por outro lado, se ele perder, ele deixará de ser um cavaleiro mágico. Ao ouvir essa notícia, Touka fala com Shizuku sobre Ikki, já que sua saúde está piorando, mas o mais provável é que ela lute mesmo assim. Ela esclarece que também não será mole com ele, provavelmente o enfrentará com tudo o que tem. Portanto, Touka pede a Shizuku para convencer Ikki a desistir. Shizuku não lhe dá uma resposta, decide falar com Alice, que ela apenas lhe diz que essa é uma discussão que só ela pode levar. Quando chega o dia, todos aguardam ansiosamente a luta entre Ikki e Touka, e até o professor da escola Nangutanga aparece para testemunhar a batalha. No entanto, Ikki não aparece em lugar nenhum. Então, anunciam que, de acordo com as regras de qualificação, se ele não estiver presente em 15 minutos, ele será declarado perdedor. É claro, isso se deve à sabotagem da casa, que lhe negou o direito ao transporte para a escola. Então, Ikki deve chegar a pé nas péssimas condições em que então ele acaba perdendo a consciência por momentos, e quando ele acorda, é abraçado por sua irmã, que lhe diz que não quer que ele lute, mas sabe que não pode impedi-lo. De repente, Ikki é recebido por todas aquelas pessoas que acreditam nele, que o encorajam a lutar e vencer. Com tudo que tem, Shizuku explica que não está sozinho. Ele ajudou muitas pessoas com a sua espada e agora elas mostram seu apoio e gratidão. Entre essas pessoas, Stella sorri para elas, exclamando que se tornou uma representante da escola, se comprometeu, lembrando-se das promessas, e começa para avançar em direção a Stella, em direção ao topo dos cavaleiros, porque é uma promessa que ela não pode quebrar. Após ouvir que Ikki chegou ao campo de batalha, Touka tira o óculos, determinado a lutar com ele com tudo o que tem. Ele está em sua pior condição, mas mesmo assim, ele parece diante dela na frente de todos para a batalha final. Após trocar algumas palavras na batalha, Ikki imediatamente começa a usar Hitoshura. Mesmo sendo muito arriscado, ele só poderia usar um ataque. Se for assim, ele terá que tirar tudo o que ele tem e colocar em seu próximo golpe. Essa é sua demonstração de respeito para com Touka por chegar lá. E é um teste de si mesmo. Ikki se lança com tudo e Touka também se prepara para recebê-lo com tudo, planejando usar seu Haikiri. Ambos apostam tudo dele, se lançando como guerreiros, até que eles colidem espadas com tudo o que tem. Em questão de segundos, uma das espadas quebra e quem cai no chão é Touka, o que dá vitória para Ikki. Ele levanta um punho vitorioso, apesar de sangrar por todo lado, e preza desmaiar, em caso ele não consegue acreditar no que vê, se perguntando se talvez Touka tenha perdido de propósito, mas Dango garante que ela lutou com todo o seu poder e superou seus limites naquele ataque. No entanto, Ikki evoluiu seus limites no último momento. Com Elito Shura, não conseguiu vencer o Hakiri, e é por isso que ele não tem em um minuto, mas em um corte foi com tudo. Dango garante que esse não é um caminho que um ser humano comum pode percorrer, e que é o extremo que superou o mais extremo. É um demônio que superou o ser humano bebê, como se eu tivesse que dar um nome a ele, não seria Ito Shura, mas Ito Hatsu Asa. Então, ele está completamente furioso, não querendo acertar aquele resultado. Por outro lado, Ri está prestes a desabafar, mas se obriga a ficar de pé, pensando que não pode cair. Bem, algo que ele deve contar para casa. Ele corre em direção a Ikki, querendo atacá-lo com a sua arma, mas Stella o manda voando sem esforço e corre em direção ao namorado, segurando em seus braços. Ele fica tão emocionado e percebe que esse é o calor do abraço de Stella, que é o que salvou. Então, naquele momento, Ikki confessa a Stella que quer que ela volte para sua família. Após assimilar suas palavras, Stella sorri e aceita entre lágrimas sua proposta de casamento. A cena consegue emocionar todo o público que os assiste ao vivo, mas eles continuam em seu momento e decidem terminar com um beijo. Pouco depois, o mesmo Rei Vermelho contratou o pai de Ikki após a notícia do casamento e pediu que ele não envolvesse crianças em coisas de adultos, algo que Itsuki deve aceitar graças ao rei. Todo o escândalo chegou ao fim e a casa foi removida de seu cargo no final. Alice, Stella e Ikki e outros alunos são selecionados como representantes da escola Raon. O líder do grupo acaba sendo Ikki, que é nomeado por Touka, e todos os alunos concordam com essa decisão quando ela lhe entrega a bandeira. Ele confessa que está orgulhoso do fundo do coração e foi bom poder lutar com ele. E também agradece por ter sido seu oponente, pois graças a ela, ele foi capaz de superar Touka e diz a ele que vencer significa receber os desejos daqueles que perderam. Então ela pede que ele os leve todos para o topo do Festival das Sete Espadas e que aceita seu pedido, sentindo-se muito feliz por ser aceito por todos, especialmente pelas pessoas que ele ama. E bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, deixem nos comentários se vocês querem um review de outro anime, e é isso, falou, até a próxima.